Nós estamos começando agora a terceira e última sessão da primeira parte do programa do nosso curso, que é Metodologia Científica. O texto, como vocês sabem, nós vamos fazer isso na forma de um seminário. O texto, como vocês sabem, é do Lakatos, sobre a metodologia dos programas de pesquisa científicos. Então, eu distribuí esse roteiro de questões, cada grupo selecionou duas questões para responder. Cada grupo vai indicar um expositor que vai vir aqui na frente responder uma das perguntas para o conjunto da classe, tá? E, portanto, o grupo deve ajudar esse expositor a formular essa resposta em, no máximo, 5 minutos, em torno de 5 minutos, não mais do que isso, tá? Então, bom trabalho e nós vamos cumprir os prazos rigorosamente. Como é que isso é colocado para uns e para outros? O que leva uma pessoa a rejeitar uma teoria? O acento é na primeira, a sílaba tônica primeira, não, lá. São nítidas entre enunciados teóricos e enunciados perceptuais. Bom, gente, vamos desmanchar os grupos e vamos para a segunda etapa. Interrompam onde vocês estiverem. Nessa segunda etapa, o grupo deve ter designado uma pessoa para vir aqui na frente expor a resposta às questões. Nós vamos começar pelo grupo do Mário, que vai responder aqui a pergunta 2. A saber, quem é mesmo o designado? Então vem embora aqui. Como você chama? André, vem aqui na frente. Então, como é que o grupo de vocês respondeu a essa questão? Em que consiste, para que serve o teste da cláusula ceteris paribus? Bom, ceteris paribus, como todos nós sabemos, ou deveríamos saber, são cláusulas que facilitam a formulação de uma teoria. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da teoria gravitacional, que se não tivesse uma cláusula ceteris paribus seria muito difícil provar, porque tem muitas anomalias que são difíceis de prever em movimentos planetários. Então, para que serve? Então, você meio que restringe o que é falseável numa teoria, porque uma teoria só é científica segundo os falseacionistas metodológicos. Se você der uma cláusula se ela for falseável. Então, é inclusive também uma das premissas da honestidade intelectual que eles pregam. Então, se você for testar muita coisa para testar, você meio que pode restringir seu campo de teste. Então, fica mais fácil de evitar um falso, assim, né? Então, é mais difícil de falsear uma teoria. E consiste nisso, você escolhe certas cláusulas ceteris paribus e testa repetidamente essas cláusulas e vê se o resultado principal da teoria muda ou não, que é o que a gente faz em economia bastante, né? E é isso, então, ela é uma das 5 decisões que o falseacionismo metodológico prevê num processo de refutação de uma teoria qualquer. Então, essa é a quarta, né? Ele cita várias aqui. Por exemplo, a terceira, por exemplo, só para citar, é um negócio de probabilidade. Ele vai aceitar ou não que se é uma teoria mais provável ou menos provável, uma cláusula adicional mais provável ou menos provável ser menos provável ou mais provável é uma característica que serve para decidir se essa cláusula vai ser levada à frente ou não, se ela é alguma coisa que pode falsear a teoria principal. É isso que eu entendi. Tá, obrigada, André. Palmas. Então, pode sentar. O segundo, a pergunta do grupo da Samantha vai responder a pergunta 3. Lakatos critica a definição dada pela psicologia empirista. Quem que vocês indicaram?
Marcela. Então, vem aqui, Marcela, fica aí na frente. A pergunta é, repetindo, Lakatos critica a definição dada pela psicologia empirista e pela psicoterapia que dela decorre ao estado saudável da mente. Desenvolva. Então, como é que vocês pensaram isso? Bom, então, primeiro a gente pensou que os empiristas clássicos defendiam o falsacionismo dogmático e ele se baseia em duas posições. A primeira delas afirma que é possível distinguir a teoria dos fatos com observações. E diz que tem uma fronteira natural entre as proposições que são teóricas e as proposições que são observacionais. E aí ele vai falar, ademais, que um cientista que tem a mente saudável, ele vai conseguir distinguir entre esses tipos de proposições. E o que é ter uma mente saudável? Para os empiristas clássicos, essa mente saudável é como uma tábula rasa, sem preconceitos de nenhuma teoria anterior, então, sem influência prévia de nenhuma outra coisa, você estaria enxergando a observação como ela é. E aí, então, Lakatos vai dizer que ele vai discordar disso com base em Popper e Kant, porque ele vai dizer que não é possível você dizer que uma mente consegue ser uma tábula rasa, porque ela sempre está cheia de expectativas e preconceitos de outras teorias. Então, para sustentar a crítica dele, ele vai dar o exemplo de Galileu, que ele queria provar que os corpos celestes não eram perfeitamente redondos. E para isso, ele tinha conseguido observar os corpos celestes. Para fazer isso, ele precisou se basear na teoria da ótica para construir um telescópio que permitisse essa observação. Então, o que ele está mostrando no fundo é que você não consegue observar sem estar, às vezes, ligado a uma teoria. Então, ele precisou se basear, fazer referência a uma teoria prévia. Então, ele tinha alguma forma de influência de alguma coisa para conseguir fazer essa observação. Então, Tá bom, obrigada. Agora, o grupo do Guilherme... O grupo do Guilherme, quem que vocês indicaram para responder a pergunta 4? Bianca. Dá uma respirada e manda ver. Então, vamos fazer a pergunta. Como os filósofos de Cambridge, os falseacionistas dogmáticos e os falseacionistas metodológicos ingênuos definem a honestidade científica? E qual a crítica de Lakatos a essa definição, a essas concepções? É isso? Isso. Então, tá bom. Bom, os filósofos de Cambridge, eles eram probabilistas, ou seja, eles acreditavam que as teorias científicas, elas são todas improváveis, mas elas têm diferentes graus de probabilidade. E esse grau de probabilidade é baseado na experiência empírica disponível. Ele definiu a honestidade científica na defesa de teorias com graus altos de probabilidade. E, bom, a crítica do Lakatos é que ele fala que isso é evidenciado pelo Popper, na verdade. Todas as teorias têm probabilidade zero, independente da evidência empírica. Elas são improváveis e indemonstráveis. Então, é basicamente o oposto do que dizem os probabilistas. Os falsacionistas dogmáticos, eles afirmam que a contra-evidência empírica é o único árbitro capaz de julgar uma teoria. Ou seja, a honestidade científica é a especificação prévia de uma experiência que vai contradizer ou não essa teoria, e caso contradiga, ela é refutada. Na rejeição, essa rejeição é incondicional, né? Então, a crítica do Lakatos passa por vários pontos. Tem a questão da demarcação das posições, que ela basicamente fala que o teste já parte com viés, né, da pessoa que está propondo o teste. Fala que nenhuma proposição pode ser provada com base na experiência também. Então, as hipóteses são falíveis, portanto, elas não... isso aqui a gente colocou exatamente um extrato do texto, né, essa frase, que
as hipóteses são falíveis, elas são falseamentos, não somente, mas também discrepâncias com a teoria. Então, esse experimento que é proposto no começo, ele não pode provar nem refutar uma teoria. O falsacionista metodológico ingênuo, ele refuta uma teoria quando uma anomalia não está contida no escopo da explicação. Então, ele fala basicamente que quando você coloca essa anomalia que não está contida, ela descarta a teoria que você propôs inicialmente, você não está permitindo que haja uma progressão da ciência. Você está basicamente refutando um monte de teorias ao invés de fazer com que elas progridam e criem uma coisa maior. É isso. Tá bom, obrigada, Bianca. A pergunta 5 foi respondida pelo grupo do Alan. Quem que vocês estão indicando aí para responder? Que é, desculpe, seu nome? Ana Beatriz. Então, Ana, é o seguinte. Em que consiste o conhecimento não problemático de fundo e que papel desempenha no teste da teoria? Como é que vocês responderam essa questão, Ana? Bom, a gente discutiu, né, com base no texto e, assim, a gente... é meio complicado definir, mas, assim, esse conhecimento não problemático de fundo, ele seria como um conjunto de condições, enunciados, singulares, como se fosse uma base empírica que você, assim, a comunidade científica ou um determinado cientista no experimento toma como básico, assim, uma base mesmo empírica para você poder, assim, testar alguma teoria, porque é aquela questão das bases da ciência sempre serem como se fossem construídas num pântano. Porque se você não toma uma base sólida, assim, você não toma algo como certo, você não tem muito como prosseguir, assim, sobre alguma teoria, alguma coisa. Então, a gente tomou esse conhecimento não problemático de fundo como mais ou menos aquele cinto de segurança que você forma em volta de uma teoria, do núcleo dela, para você poder trabalhá-la e levá-la à frente. Assim, como os falseacionistas ingênuos, eles tornam não falseáveis por decreto certos enunciados, para você poder, assim, prosseguir a partir deles. Então, você pega esse conjunto de enunciados e dados, é como umas condições para uma teoria, para que você consiga, a partir dessa base, criar alguma estrutura sobre. Então, é mais ou menos isso. E, dessa forma, o papel que se desempenha no teste da teoria é justamente meio que tornar esse pântano um pouco trabalhável em cima. Então, você solidifica um pouco essa a base, teoricamente, que os falsacionistas falam como totalmente insólida, ou seja, você não poderia, se você, assim, não tomasse nenhuma base, ou tudo como experimentalmente falível, você não poderia, assim, ter nada como base para concluir alguma coisa, porque você já partiria do princípio que tudo que você, sei lá, fosse desenvolver já estaria sujeito a ser falível, então não tem de onde você partir, porque tudo tá errado. Meio complicado. Fazendo uma analogia, é como o cara decidir continuar a morar nas encostas lá em Petrópolis por algum tempo, pelo menos. Exatamente. Tá? Para ter certeza que cai mesmo. Porque se você, sei lá, se você já souber que você está partindo de você está, sei lá, construindo uma coisa no pântano, você não vai levar isso a sério porque você sabe que não vai dar certo. Mas se você toma esse plano de fundo, esse conhecimento para proteger esse núcleo, para você poder formar esse núcleo da teoria, ou pelo menos trabalhar nele, você torna a ciência, né, desenvolvível, sabe? Tá bom, obrigada, Ana. Pode ser. Você dá as respostas do grupo. Tá? Bom, agora vamos partir para a pergunta 7, com o grupo da Laura. Quem que vocês designaram mesmo? Eu. Que você é, desculpa. Gabriela. Gabriela Parra. Então, deixa eu só repetir a pergunta.
O que distingue o falseacionismo sofisticado do falseacionismo ingênuo? Então, Lakatos tem um tópico do texto que ele aborda exatamente isso, mas por vezes no texto ele vai retomando e voltando nesse assunto, tentando diferenciar. Então a gente destacou aqui os principais pontos, né, que caracterizam o falseacionismo ingênuo e o sofisticado. Então ele tem vários pontos de conflito mesmo. Bom, primeiramente o ingênuo. Ele defende que uma teoria só é científica se for experimentalmente falseável. Existe a necessidade, então, de haver um resultado observacional que conflite com a teoria vigente, sem a necessidade de haver uma nova teoria. A ciência, portanto, cresce pelo derrubamento de teorias. Apenas um resultado observacional é capaz de derrubar uma teoria. Como ela falou, então, ele derruba uma teoria por decreto. Já o sofisticado, a gente destacou primeiro que ele nasce de uma mistura de várias tradições. Ele nasce da mistura dos empiristas, dos kantianos e dos convencionalistas. Dos empiristas, eles herdam a determinação de aprender com a experiência. Dos kantianos, o enfoque ativista, e dos convencionalistas, a importância de decisões e metodologia. Bom, a partir disso, os sofisticados defendem que só será falseável ou científica se tiver uma teoria, se tiver um excesso corroborado de conteúdo empírico em relação à sua predecessora e se levar à descoberta de fatos novos. Essa condição ela pode ser analisada em duas cláusulas. Ela deve haver um excesso de conteúdo empírico e parte desse excesso deve ser verificado, deve ser corroborado. A nova teoria também deve explicar a anterior e o êxito da anterior, e também nenhuma experiência sozinha pode levar ao fim de uma teoria. Não há falseamento antes da emergência de uma teoria melhor. Esse acho que é o principal ponto, que você não derruba uma teoria por decreto, você sempre tem que ter uma teoria que anteceda a teoria anterior e que deve ser melhor. Bom, com isso ela admite a possibilidade de salvar uma teoria com a ajuda de hipóteses auxiliares que satisfazem as certas condições bem definidas, isso representa o progresso científico. Devemos então avaliar não teorias isoladas, mas séries de teorias. E em termos de honestidade intelectual, que é um fator que ele analisa em várias escolas e várias correntes, o falseacionismo sofisticado apresenta novos padrões. A honestidade do ingênuo exigia o teste da teoria falseável e a rejeição das teorias não falseáveis e das falseáveis. O sofisticado, por sua vez, exige que se tente olhar para coisas de pontos de vista diferentes, apresentando novas teorias que antecipassem fatos novos e rejeitando teorias que tivessem sido suplantadas por outras mais rigorosas. Bom, Tá bem, já esgotou seu tempo. Você quer concluir aí? só mais um fator, que é o caráter histórico do falseacionismo sofisticado. Ele não será simplesmente uma relação entre a teoria e a base empírica, mas uma relação múltipla entre as teorias correntes, a base empírica original e o crescimento empírico resultante da competição. Tá bom, obrigada. E last but not least, né? O grupo do Adriano vai responder a pergunta 11. Quem que vem responder essa pergunta? Desculpe, você é o Leonardo. E a pergunta 11 é: como Lakatos rebate a suposição de que existe uma fronteira natural, psicológica, entre as proposições teóricas e as proposições factuais ou observacionais? Bom, primeiro ele coloca, né, ele está, na verdade, nessa parte que a gente identificou no texto, ele está criticando o falseacionismo dogmático. E ele coloca duas suposições, né, que tem no falseacionismo dogmático, que ele discorda. A primeira delas é a suposição de que existe essa fronteira natural entre o lado psicológico, né, como você formula a teoria, e a observação. E aí ele disserta sobre vários aspectos, até inclusive ela citou uma passagem que explica no texto, históricas, né, fatos históricos, de como que esse pensamento evoluiu. Ele fala da visão de Galileu, de como ele olhou para os astros e rebateu uma concepção que existia que os astros eram
esferas perfeitas, olhando através de uma luneta, né? E aí os empiristas diziam que não, você está olhando através de uma luneta, então você está distorcendo a realidade. Mas o Lakatos coloca que essa distorção de realidade sempre vai existir, porque mesmo quem diz que não há essa distorção, tá num psicologismo também, porque é uma forma de ver também, inclusive olhar para a realidade e dizer que a realidade é observável também é uma forma de ver. Então isso também é impossível de separar essas duas questões entre psicológico e o que é observável. Aí eu queria colocar uma citação aqui que foi exatamente isso que eu falei. Com efeito, todas as classes de teorias justificacionistas do conhecimento que reconhecem os sentidos por origem do conhecimento estão sujeitas a conter uma psicologia da observação. Então todo mundo está sujeito a ter uma psicologia de observação, não tem como separar essas duas coisas. Então, disso a gente conclui que essa psicologia empirista nunca pode ter êxito, pois não há nem pode haver sensações não impregnadas de expectativas. E, portanto, não há demarcação natural entre as proposições observacionais e as teóricas. Ele diz que não há como separar isso. Então, o como ele explica isso seria através dessas citações históricas, assim, digamos. Tá bom. Parabéns. Bom, então é isso. Nós podemos agora... A gente vai voltar a esse tema na próxima aula, na aula depois do descanso aí da Semana Santa. E a gente vai ver melhor. Esse é um texto bastante complicado. As respostas não foram totalmente satisfatórias, como seria de se imaginar, mas a gente vai voltar a essas questões, né? Na aula seguinte à Semana Santa, e vai tentar dar uma amarrada em algumas noções. Entender perfeitamente vocês não vão, porque não tem jeito, eu também não entendo. Mas, pelo menos, entender um pouco melhor e entender o que isso significa do ponto de vista da metodologia da ciência.